Graça e paz, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu no frio sou terrível. A gente tira esse tempo totalmente complicado, a gente tira a blusa da frio, coloca da calor, não sabe se fica quente, sabe se fica frio. Eu vou pôr minha blusa porque agora deu frio, tá bom? Só um minutinho, irmãos. O pessoal do som dá uma ajustada aí no meu microfone, que meu microfone é super fino. E eu sempre falo pro pessoal, ó, deixa mais aberto, o pessoal fecha. Deixa, aliás, fecha, o pessoal deixa aberto. Se vocês puderem abrir um pouquinho para mim, eu agradeço. Irmão Roberto, eu já ia falar para alguém pegar um pouquinho de água para mim, porque a gente fica aqui na frente e a garganta fica seca, né? Precisamos estar atentos aos nossos preletores, para que eles não passem necessidade. Guilherme, eu achei a bateria um pouquinho alta, tá? Quando você puder, na hora do louvor, se você puder baixar um pouquinho, inclusive eu vou pedir para ligar essas luzes, porque o pessoal que fica no YouTube também não consegue ver a gente. Às vezes eu estou lá em casa, vejo as luzes aqui todas apagadas, ficam horríveis. São coisas que a gente tem que estar prestando atenção, né, irmãos? Porque deixa o culto feio, para os irmãos lá ficar ruim, as pessoas ficam aqui com a garganta seca. E eu já avisei a Daniela. Falei, ó, Daniela, se alguém levantar e tentar sair, segura. Não deixa aí. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho certeza absoluta que os irmãos estão olhando para mim. Tem alguns irmãos olhando assim, o que essa magricela tá lá na frente fazendo? Tá pensando que é quem? Quantos aí teve vontade de levantar e ir embora? Os visitantes principalmente, né? O Guilherme, se eu conheço, ele tá ali já revoltado. Me deu uma bronca do altar. Bom, Roberto, obrigada pela água, Deus te abençoe, viu, irmãos? Senti um clima estranho na hora que eu comecei a reclamar aqui, não sentiu? Pensou se eu continuo assim o culto inteiro, irmãos? Será que vocês iam se sentir? Como é que ficou? Ficou esquisito? Vocês sentiram essa coisa assim, tipo... Quem me conhece falou assim, gente, a Rose não tá legal hoje. Não é isso? A Carol falou assim, meu namorado nunca mais pisa nessa igreja. O que essa menina tá fazendo? Né, Carol? Irmãos, por que eu comecei o culto assim? Em primeiro lugar, Guilherme, eu tenho que te agradecer muito, porque eu sei que você não é baterista. Você é super importante ali pra gente. Você não é um quebra-galho. Você é um instrumento de Deus que é usado para nos abençoar e para fazer o Wilson ficar dançando quando ele está ali no púlpito, viu? Roberto, o pessoal que pega água pra gente. Roberto estragou minha mensagem, né, gente? Porque eu ia pedir para pegar a água sem nem pedir por favor. Quando eu vi, ele já estava com a água aqui. Aí fica difícil, né, Roberto? Mas esse é um carinho que os irmãos têm pela gente. Então eu quero te agradecer, Roberto, porque eu sei que você está sempre preocupado em trazer a água aqui pra gente, que realmente fica com a garganta seca quando tá aqui. O nervosismo impera, minha mão tá gelada e não é de frio. Eu agradeço o pessoal do som, porque realmente eu tenho uma voz de gralha, irmãos. E assim, eu encho as paciências deles, porque às vezes o microfone está com o som aberto e aí eu fico com a voz mais fina ainda. E eles têm uma enorme paciência comigo. Então, obrigada, pessoal do som. Se não fosse vocês, não sei o que seria da minha vida, que ninguém ia conseguir ouvir minha voz. E eu só fiz isso, irmão, porque nós estamos... Dani, você saiu bem, viu? Não precisou barrar ninguém lá na porta. Obrigada também, viu? Gratidão. E... eu só fiz isso porque nós estamos numa campanha nesse mês, onde nós estamos falando sobre saúde mental e espiritual. E eu me propus a trazer uma palavra para os irmãos, que não vai ser uma palavra de vitória, de poder, aonde vão sair pessoas curadas, aonde os aleijados vão voltar a andar, os cegos vão voltar a ver, mas vai ser um ensinamento que eu também estou aprendendo com os irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre gratidão. E eu trouxe um quadrinho para colocar aqui na frente, que fica lá na minha casa, na minha sala. Fica bem visível para todos nós vermos. Ó. Não sei se os irmãos conseguem enxergar daí. Quem está no YouTube, seja muito bem-vindo.
Eu não sou essa pessoa chata do início da mensagem. Continue conosco, se é que você já não saiu do quarto do YouTube, já não foi para outro culto, né? Mas continue conosco, eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar também. Quanto mais eu agradeço, mais coisas boas acontecem. E a palavra que eu vou trazer hoje vai falar sobre gratidão. Como eu falei para os irmãos, eu tenho certeza que ficou um clima muito estranho. Quando eu subi aqui e os irmãos esperavam ter alguém feliz, alguém que transmitisse paz, e eu comecei a reclamar, a dar bronca. Os irmãos já pararam para pensar que muitas vezes isso é automático na nossa vida? E eu logo falo assim, eu falei, ai meu Deus, as crianças vão estar aqui. E aí eu lembrei, não, falei, graças a Deus elas vão estar lá em cima, porque meus filhos adoram, né, me colocar em situação constrangedora. E lá em casa, eu já falei para os irmãos que eles têm o reloginho lá, né, na parede. Que eu acordo anjinho, depois eu fico princesa, depois eu viro dragão e no fim eu viro monstro. Porque eu fico extremamente mal-humorada quando eu estou cansada e eles não querem dormir. E aí, irmãos, muitas das vezes nós fazemos isso quando acordamos. Nós já acordamos reclamando. Não sei se já aconteceu com o irmão. Do irmão acordar, abrir a janela, falar assim, ai, puxa vida, tá chovendo. Ai, 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 hoje vai ser frio. Vou ter que trabalhar no frio, principalmente quem trabalha na rua, né? Sem perceber, irmãos, nós já acordamos reclamando. Quantas vezes o nosso relógio desperta, a gente dá aquele tapa no relógio e fala, ai, já é hora de acordar. Eu queria dormir mais um pouco. Poxa vida, parece que eu nem dormi. E aí depois nós oramos, falamos, Senhor, esteja com o meu dia. Irmãos, infelizmente, nós fomos educados para reclamar. Nós reclamamos um dia inteiro de tudo, sem perceber. Eu não estou dizendo que você faz isso conscientemente, mas nós reclamamos de tudo sem perceber. E eu vou dar uma experiência para os irmãos. Eu falei com o meu pai a semana passada. Eu falei, pai, eu fui fazer compra e todos nós sabemos que os preços nos mercados estão absurdamente caros, né? E aí eu cheguei no caixa. E todas as vezes que a gente chega no caixa, é diferente do elevador, né? No elevador a gente entra, olha para o assessorista e fala, nossa, tá frio hoje, né? Nossa, que calor, hein? No caixa, a primeira coisa que a gente faz é reclamar do preço. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Eu falo, pai do céu, imagina a quantidade de reclamações que esses caixas ouvem por dia, como se eles tivessem culpa pelo preço que tá as coisas no mercado. E a gente chega no caixa e fala assim, olha, pelo amor de Deus, hein? Tá cada dia mais caro esse mercado, viu? Não é assim mesmo que a gente faz? Vê aí, quando der tal valor aí, você me avisa aí, porque pelo jeito não vai dar para levar tudo não. Não sei onde esse Brasil vai parar. Aí já emenda com o governo, né? Ah, porque esse governo... Poxa vida, não aguento mais esse governo. Eles só roubam, não aguento mais. A gente faz isso, né? E aí, um dia, eu estava indo em direção ao caixa e eu me dei conta disso. Porque eu já estava indo preparada para reclamar do preço. Eu comecei a colocar as coisas no caixa e eu comecei a olhar, exagerei, a gente tem filho, né? Começa a pegar umas coisas para agradar e eu pensando, falei, meu Deus, isso vai ficar muito caro. E aí eu olhei para ele, eu ia comentar com ele, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou inverter. Eu não vou reclamar do preço. Eu vou agradecer. Aí eu cheguei, olhei o crachá dela, não me lembro o nome, vou usar um nome fictício aqui. Falou, Maria. Falei, olha, graças a Deus o Senhor tem nos dado condições de ter o alimento nas nossas mesas, né? Aí ela olhou assim pra mim. Falou, oi? Falei, menina do céu, o preço tá alto, mas olha, Deus tem suprido as nossas necessidades. Glória a Deus, gratidão ao Senhor. E aí meu pai falou assim, né, pra mim, quando eu estava contando pra ele, né? Ele falou assim, aí já reclamou, você falou que o preço estava alto. Eu falei, pai, calma, a gente tem que ir aos pouquinhos, também não dá pra tirar tudo assim de uma vez, né? Não, você já parou pra pensar nisso?
Quantas vezes você reclama no seu dia? Eu falei também assim, eu falei, pai, você já percebeu como é difícil? Irmãos, eu não me lembro uma vez de eu ter dirigido um culto e falado assim, irmãos, vamos fazer orações só de agradecimento. Chamar 2 pessoas aqui na frente, porque quando é só uma palavra, eu agradeço pela minha vida, o outro irmão, eu agradeço pelo pão de cada dia, é fácil. Mas quando você vem aqui na frente orar, que você ajunta o seu nervosismo com uma oração um pouquinho mais comprida, dificilmente você consegue só agradecer. Sempre vem assim, ó, Senhor, abençoa. Como é difícil nós apenas agradecermos, irmãos. Agora, passado todo o clima ruim, vocês já entenderam qual foi o meu propósito. Eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé e abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Como diz o meu pastor Luciano Subirá, essa vai ser uma das mensagens mais compridas que eu vou pregar na minha vida. Não porque a mensagem vai demorar, mas porque eu sei que vai demorar para os irmãos achar Tessalonicenses, inclusive eu, que estou perdidona aqui, achei, que eu tinha marcado e já desmarcou. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A minha versão diz da seguinte maneira: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Te agradecemos, Deus, porque os irmãos vieram até aqui para louvar o teu nome, para aprender mais de ti. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está nos usando para trazer a palavra. E te agradecemos principalmente, porque sabemos que a partir de hoje, os irmãos vão sair daqui com uma visão diferente da palavra gratidão. E através dessa palavra, eles vão mudar a vida deles. Nós somos gratos a ti, porque já estamos, ó Pai, recebendo isso de ti, em nome de Jesus, amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Bom, eu vou fazer umas perguntas e os irmãos respondam para mim, ok? Vamos lá. Se eu faço uma lição de casa, a professora vê que a lição tá errada, ela manda você não corrigir, quem corrige é ela, mas ela manda você refazer, muito bom. Se eu faço uma pergunta, vocês vão me responder, certo? Se você vai nomear um arquivo e você percebe que esse arquivo você nomeou de forma errada, você vai fazer o quê? Não? Renomear. Eu sabia que o Guilherme ia responder essa. Quando um movimento toma conta de um terreno que é integralmente de um dono só, a polícia vai lá e manda o nome fazer e faz o quê? Essa é pro meu pai, vai lá. Reintegração de posse, certo? Os irmãos perceberam que a palavra re significa repetir algo que já aconteceu? Conseguiram prestar atenção nisso? Então eu vou dizer uma coisa que talvez os irmãos ainda não tenham percebido. Quando nós estamos chatos, fazendo tudo isso que eu estava fazendo aqui, o que nós estamos fazendo? Reclamando. Ok, já chegamos a uma conclusão, né? Eu acho que os irmãos já conseguiram entender aonde eu quero chegar. Portanto, eu fui até o dicionário, o Aurélio, né? E hoje não é mais o Aurélio, é o Google. E eu procurei o significado da palavra clamar. E no Google diz o seguinte: clamar quer dizer em voz alta, gritar, bradar, exclamar, protestar com veemência, vociferar, pedir com muita vontade de ser atendido.
Captaram a minha mensagem? Portanto, quando nós reclamamos, nós estamos pedindo 2 vezes para que a coisa ruim da qual você está reclamando aconteça de novo. Já pensaram nisso? O sentido e o poder da palavra reclamação? Irmãos, todos aqui conhecem a história da saída do povo do Egito até a Terra Prometida, certo? O que talvez alguns não saibam é que a caminhada, eu já falei isso aqui algumas vezes, a caminhada do Egito até a terra de Canaã, com aquele monte de boi, de vaca, de criancinha pequena, de idosos, ou seja, numa caminhada muito lenta, parando para dormir, levaria ao todo 11 dias. Quantos anos o povo ficou rodeando no deserto? 40 anos. Sabe por quê, irmãos? Por quê? Eles não faziam outra coisa além de reclamar. Eles reclamavam pela comida, eles reclamavam pela água, eles reclamavam pela caminhada, eles reclamavam que Moisés subia e não descia, eles reclamavam que Irmãos, eles reclamavam o tempo todo. Ou seja, a caminhada que poderia durar apenas 11 dias, durou 40 anos. E mesmo assim, eles não paravam de reclamar. Passava-se os anos, eles continuavam a reclamar. Entraram na Terra Prometida? Não entraram. Todo aquele povo que reclamou, que fez todo aquele alvoroço, não entrou na Terra Prometida. Irmãos, isso é muito sério. Isso é uma lei espiritual. Quantos sabem o que é uma lei espiritual? É algo que não pode falhar. Assim como a lei do plantio e da colheita. Se você planta uva, você colhe. Se você planta figo, você colhe. Dá para plantar melancia e colher mamão? Não dá. A palavra de Deus diz que aquele que dá, recebe. A nossa vida seria muito diferente se nós fôssemos mais doadores, porque também é uma lei espiritual. Quando nós doamos, nós recebemos em dobro, em triplo. E muitas vezes a gente não percebe isso. Principalmente quando a gente faz de coração, sem esperar receber. Aí esses dias eu fui falar para o meu filho: filho, dá card pro amiguinho. Olha, papai do céu diz que quando você dá, você recebe em dobro. Lá vai eu no outro dia, né? Mãe, cadê o meu dobro? Vai eu explicar que muitas vezes, no caso dele, eu tinha prometido que eu daria, né? Então por isso que eu fui comprar. Mas às vezes, irmãos, esse o dobro não é o dobro da mesma coisa que você deu. Às vezes é saúde, às vezes é uma bênção, às vezes é um livramento. Mas aí eu já estou entrando numa outra área. Vamos voltar lá para o reclamar, né? Então, irmão, é uma lei espiritual. A física quântica tem um ditado que diz assim, ó: tudo que você foca se expande. Irmãos, vocês já perceberam? Eu vou falar primeiro uma experiência minha. Eu nunca prestei atenção em gêmeos. Nunca. Eu achava bonito. Às vezes eu olhava, parava na minha frente, aprontava alguma coisa, eu falei: olha, gêmeos. Irmãos, foi só eu engravidar de gêmeos, parece que o mundo inteiro resolveu ter gêmeos, inclusive minha prima, né? Mas assim, parece que todo mundo tinha gêmeos. Eu via gêmeos em todos os lugares. Eu falava: gente, eu nunca percebi que tinha tanto gêmeo na Terra. Mas por quê? Porque eu foquei nos gêmeos. Então a minha visão começou a se abrir para isso. Quantos de vocês já foram comprar um carro? E aí você fala: olha, eu quero um carro vermelho. Você nunca percebeu o carro vermelho na rua, mas quando você fala que vai comprar um carro vermelho, parece que carro vermelho brota na tua frente. Você começa a prestar atenção. Ou seja, tudo que você foca se expande.
E eu quero dizer para você que quando você reclama, você atrai coisas ruins para você. Vocês já viram quando a gente acorda de manhã, mete o dedinho na quina da cama, fala, ai meu dedinho, e aí xinga. E aí você vai descer, você tropeça na escada. E aí você vai lá ferver o teu leite cai. Aí você fala assim, ai, eu não devia ter levantado da cama hoje. Vou voltar e fazer tudo de novo? Parece coincidência, né? Mas não é, irmãos. Olha só, eu vou fazer o seguinte. A Bíblia, ela diz 76 vezes, dai graças. Gente, 76 vezes, dai graças. A Bíblia te manda fazer alguma coisa ruim? Se ela está mandando você dar graças, é porque algo bom vai acontecer se você dar graças. E aí, eu vou te ajudar com algumas dicas para que a gente possa mudar esse nosso comportamento. A primeira dica é troque uma reclamação por uma gratidão. Toda vez que eu via esse texto, que falava assim, em todo o tempo dai graças ao Senhor, eu falava assim, gente, olha, a Bíblia é muito sábia, mas nisso ela deu mancada. Eu achando que a Bíblia deu mancada, né, gente? Então, vê se posso eu, me achando a quarta pessoa da Trindade, né? Não, como assim? Meu filho está doente, eu vou dar graças a Deus porque ele está doente? Não tem lógica isso. Pô, perdi um ente querido, eu vou estar lá no velório falando graças a Deus porque ele morreu. Não consegui entender esse texto. Aí um dia eu orando, falando, Senhor, me dá uma luz, né, sobre a tua palavra, me ajuda. Bati o olho nesse texto, parece que ele pulou assim na minha frente. O Espírito Santo abriu os meus olhos. E aí, a Bíblia diz o seguinte, olha, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. A Bíblia não está dizendo seja agradecido a Deus por todas as ocasiões. Seja agradecido a Deus por tudo. É dar graças ao Senhor em tudo. Deus não está mandando você dar graças a Deus porque o seu tio morreu, porque você bateu o dedo. Não é isso. Mas o que você pode fazer? Você pode pegar aquelas circunstâncias em que você está com vontade de reclamar por algo e pensar em algo que te dê motivo para você agradecer. O seu filho está doente? Está doente. Senhor, cura o meu filho e obrigada. Agradeço a Deus, gratidão por eu ter o dinheiro para comprar o remédio para o meu filho. Gratidão, Senhor, por eu ter um convênio e eu posso levar o meu filho no hospital. Senhor, eu não tenho convênio, mas gratidão porque eu sei que o Senhor vai me colocar alguém ou vai colocar um médico na minha frente. Eu posso levar ele a um médico. Morreu um parente nosso, vamos chorar. Senhor, obrigada, Pai. Gratidão, ó Deus. Gratidão, Senhor, por todos esses anos que eu pude viver com esta pessoa. Por tudo que ela me ensinou. Porque por quem eu sou hoje, ela teve uma forte influência sobre isso. Gratidão, Senhor. Mesmo chorando, agradeça ao Senhor. Comece a olhar o lado bom da coisa. Eu sei que muitas vezes a situação não é favorável para isso. Eu sei que a gente queria, muitas vezes, dormir um pouco mais, mas na hora em que tocar aquele despertador para você ir trabalhar, ao invés de dizer, Senhor, eu queria dormir mais. Senhor, gratidão, porque o Senhor me acordou e eu tenho um emprego para trabalhar. O dia está chuvoso. Senhor, gratidão, porque o dia está chuvoso e eu sei que nós precisamos dessa chuva. Eu recebi um vídeo esses dias, até lembrei agora, Jana, podia ter dado para você passar para mim. De um menininho, que ele chega no quarto e a mãe está lá reclamando. E aí, esse menininho fala assim, ô mamãe, nossa, você só reclama. E a mãe dele fala assim, você não é adulta, você não sabe do que eu passo. Se você fosse adulto, você ia entender. Aí ele fala assim, mãe,
vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim comigo, mãe. Se tudo que eu reclamasse, tudo que você reclamasse, se Deus tirasse de você, você já parou para pensar nisso, irmão? Se tudo que você reclama, Deus tirasse de você. Ai, esse tênis aqui tá tão velho, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Puf, sumiu o tênis, pronto, você não precisa mais reclamar dele. Tava tentando achar ali para mandar pra Jana, mas não vou achar, depois eu... Ai, tá calor, não aguento esse calor me faz passar mal, eu fico com a pressão baixa. Pronto, ó neve lá fora, nunca mais você vai ter calor na sua vida. Ai, essa casa tá mofada, poxa, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho dinheiro pra fazer reforma, tá pingando no meu teto, tem mofo ali. Puf, pronto, você tá no olho da rua, você vai morar embaixo da ponte, não tem mais casa pra reclamar. Ai, esse cabelo, viu, esse cabelo enrolado, eu queria ele liso, não tem jeito, não todo... Puf, pronto, você tá careca. Não tem mais cabelo, não precisa mais reclamar do cabelo. Mas nosso Deus é tão misericordioso, né, irmãos? Eu fico olhando, falando assim, Senhor Deus, como o Senhor tem paciência conosco. Portanto, a primeira dica, sempre tente trocar uma reclamação por um agradecimento. Todas as vezes em que você pensar em reclamar, às vezes vai escapar, irmãos, vai ter jeito. Mas aí você vai se lembrar dessa mensagem, opa, Senhor, perdão, peraí. Oh Deus, gratidão porque... Vamos tentar fazer isso? Vocês vão ver, irmãos, como isso é poderoso. Na minha casa, eu tenho assim na minha janela, porque é onde a mulher mais fica, onde é? Na pia, né, irmãos? Na pia. Eu sempre brinco que existem 2 mistérios na casa de uma mulher que nunca vai ser descoberto. É o tanque... É a máquina que engole meia e a pia que jorra louça, né? Você coloca 2 meias, sai uma. E aí, lá na minha frente, eu tenho vários quadrinhos, vários post-its. Não reclamar, semana da gratidão, Deus é o meu provedor. Tem vários. Todo mundo que chega vai ler os quadrinhos que tem. Por quê, irmão? Porque a gente precisa estar sempre sendo lembrado de não reclamar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Fez uma diferença gigantesca na minha vida. Você não precisa acreditar em mim não, mas testa para você ver. Uma semana. Começa com um dia. Depois vai para uma semana. Eu sei que a gente vai ter diversos testemunhos aqui, ó, de vidas transformadas, de famílias restauradas, de maridos mais felizes. Porque a palavra de Deus diz como... Qual que é o versículo, Wilson, da mulher rixosa? Isso é bom de Bíblia, eu não lembro do versículo, irmãos, eu estou perguntando para ele. Oi? Não, aquela que é melhor comer, sabe, Maria? Com a mulher rixosa, não é isso? Melhor morar numa cabana do que com uma... Exato. E ainda fala mais, tem outro versículo que diz que a reclamação é como uma goteira que fica pingando. Eu não sei vocês, mas eu tenho toque com barulho constante. Então assim, para mim é terrível. Então, irmãos, vamos tentar fazer essa troca. Trocar sempre uma reclamação por uma gratidão. Essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. E o engraçado é que assim, ó, eu até estava observando que nas maiorias das vezes da Bíblia em que Jesus faz a gratidão, ele não está numa situação muito boa, não. Quando ele agradece a Deus e ele ora, Pai, eu agradeço porque me ouves, o melhor amigo dele estava morto. Ele sabia que ele podia ressuscitar, mas ele estava triste tanto que ele chorou. Ele reclamou. Ele poderia ter falado assim, pô, Pai, eu tô aqui fazendo a tua obra, eu estava longe, não deu tempo de chegar, custava o Senhor ter mantido um pouquinho mais o meu amigo? Podia, não podia? Mas o que ele fez? Ele sabia que aquilo era para a glória de Deus. Ele não reclamou, ele agradeceu. Quando os discípulos chegam ali com apenas 2 pãezinhos, 2 peixinhos e 5 pães, e Jesus olha para aquele multidão de gente, ele fala assim, gente, o que eu vou fazer com 2 pães, com 5 pães?
e 2 peixes, mas ele levanta as mãos e ele agradece ao Senhor. E o milagre acontece. Ou seja, você agradece e o milagre acontece. Ó, essa veio agora, hein? Não tem anotado aqui não. Então, irmãos, é muito importante isso, mesmo nas situações difíceis. Agradeça a Deus. Comece a agradecer no meio do problema. Não é para agradecer o problema não, mas é para agradecer em meio ao problema. A dica do número 2 é: mude as suas palavras. Quem me conhece sabe que eu sou assim fã número 1 sobre essa questão do poder das nossas palavras, né? Eu amo pregar sobre isso. Preciso me atentar aqui para também não sair do foco. Mas as nossas palavras têm muito poder, irmãos. Palavras que a gente fala na brincadeira tem poder. E quantas vezes a gente fala as coisas sem perceber, mas é só uma brincadeira. Irmãos, não, a tua palavra tem poder. É através da tua palavra que você cura, é através da tua palavra que você fala com Deus. Eu trouxe aqui alguns ditados. Por exemplo, a alegria de pobre dura pouco. Você já está chamando isso para você, irmão. Você está dizendo que aquilo que é bom vai acabar logo. Ou seja, você está reclamando de uma escassez que talvez nem fosse chegar, mas já que você está pedindo, toma, acabou. Ah, estava bom demais para ser verdade. Né? Como às vezes a gente fala, tá bom demais para ser verdade. Você está vivendo um momento maravilhoso da sua vida e você está lá, me belisca para eu acreditar. Não, tá bom demais para ser verdade, isso não está certo. Irmãos, agradeça, Senhor, obrigado porque o Senhor me proporcionou isso. E quantos dizem assim, né? Esses dias alguém falou assim, acho que foi a Juliana que chegou e falou, mãe, eu queria ser pobre um dia só, que todos os dias tá fogo, viu? Eu falei, filha, não fala assim. Eu sei que é brincar, mãe, tô brincando. Eu falei, não, mas não fala, pra quê? Vai edificar esse tipo de brincadeira? Vamos agradecer a Deus porque a gente tem todas as coisas, tem comida na mesa, tem tudo. Quem sabe o Senhor não olha para o nosso coração de gratidão e não nos prospera. Mas se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu já falei várias vezes, né, tia? Relacionada à Covid, eu falei assim, vixe, a gente está numa situação que não tem jeito. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E aí, gente, assim... Não, nós não temos que temer o bicho. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Nós temos que enfrentá-lo, nós temos que ir para frente. Para que melhorar se pode piorar, né? A gente volta e meia tem esse texto, né? Para que melhorar se pode piorar? Irmãos, não podemos falar esse tipo de coisa. A Bíblia diz que tudo que é agradável tem que sair da nossa boca. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é alegre, tudo que é feliz, tudo que é verdadeiro. Nisto o Senhor se agrada que saia da nossa boca. Tem mais um ditado que eu pedi autorização. Acho que o pastor Luciano está lá assistindo a gente, né, pastor? Eu pedi autorização para ele para falar aqui, ele não deixou eu falar não. Aí eu falei assim, então tá bom, pastor, eu não vou falar assim, o que é para quem já tá. Falei, bom, os irmãos vai lembrar aí qual que é o ditado, né? Não vou falar aqui na frente, não. A tia Vera já colocou a mão assim no rosto. Falou assim, vixe, vai passar a linha do pastor logo, na hora que ele voltar. Mas é verdade, irmãos, precisamos mudar as nossas palavras. O que é brincadeira para nós, existe um mundo espiritual e lá no mundo espiritual não é brincadeira, não. Sabe por quê? O teu consciente, ele não consegue separar o que é verdadeiro do que é falso. A gente não tem tempo, mas se eu falar para os irmãos agora fecharem os olhos, pensar num limão, aliás, pensar na tua casa, ir na tua geladeira com os olhos fechados, pegar um limão, abrir ele tá pingando assim, ó, tá cheio de água, de tão geladinho que ele tá. E aí você corta o limão assim, você tá com aquela sede terrível, e aí você pega o limão assim e espreme na tua boca, e aquela água toda do limão na tua boca. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que já tá com a boca cheia d'água, porque a minha já tá. Sabe por quê? O teu consciente, o subconsciente, ele não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então o teu corpo reage como se fosse verdade. É por isso que você tem acidez. É por isso que a sua boca encheu de água. Quando eu penso em abacaxi, às vezes eu sinto a minha língua fica cheia de pipoquinha e eu nem comi o abacaxi. Mas só de pensar, o meu subconsciente entende que eu tô com aquilo na minha boca. E reage.
O mundo espiritual reage às tuas palavras. Isso é muito sério. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de tudo que nós falamos. Toda palavra frívola, toda palavra torpe que nós falamos, nós vamos dar contas ao Senhor. Porque o mundo espiritual reage às nossas palavras. Então é muito importante isso, gente. Mas a terceira dica é: se você vive do lado de pessoas rinchosas, do lado de pessoas que só reclamam, tente se afastar. Se ela não te acrescenta nada, por que você tem que ficar grudada nela? Se afasta de pessoas. Tem pessoas que reclamam o tempo todo da vida. Não consegue agradecer. Você chega do lado, a pessoa já chega fazendo uma fofoca para fazer uma reclamação. E aí, sabe qual que é a nossa tendência? É concordar e afirmar aquilo que a pessoa está falando. Lá no meu condomínio, sou eu que limpo o meu condomínio. E muitas vezes eu estou varrendo a rua e chega um senhor que tem lá e ele fala assim: Rose, eu limpo aqui e sempre estão sujando. E aí um dia eu começava a falar mal, falar assim: olha, é verdade, esse povo é muito porco, porque não limpa direito, porque joga papel. Aí um dia eu falei assim: não, eu também não posso fazer isso, por que eu tenho que falar mal? Aí eu virei para ele e falei assim: olha, a irmã conhece o seu Pardal, né? Lá perto do condomínio, acho que a irmã deve conhecer. Aí ele chegou pra mim e falou assim: ai, Rose, eu não sei como é que você aguenta varrer isso aqui. Eu falei: Pardal, graças a Deus que eu tenho pra varrer. Porque se ninguém sujar, eu perco meu emprego. Graças a Deus que alguém suja. Sempre vai haver um motivo pra você agradecer. E a quarta dica, já indo pro final, eu vou dizer uma coisa, e eu considerei e coloquei como sendo a dica de ouro. É algo que talvez os irmãos nunca tenham parado para pensar. E que eu fui despertada para isso há alguns anos. E eu tenho tentado trocar isso. E é muito difícil. É muito difícil. Mas eu tenho tentado e eu tenho conseguido. Aqui mesmo eu já falei várias vezes, enquanto eu estou aqui na frente. Troque a palavra obrigada por gratidão. Pronto. Lá vem essa história de gratidão, gratiluz. E eu vou te explicar o porquê. Eu falo para você trocar e te explico o porquê e você vai entender. Dizer obrigado, na verdade, você está apenas dizendo: fico-lhe obrigado. Ou seja, fico te devendo o favor que você fez para mim. Dizer obrigado não é um agradecimento. Você sabia disso? Que quando você fala obrigado, você não está agradecendo? Você concorda que obrigado, ou seja, vem de obrigar? Quando você fala obrigado, na verdade, você só está dizendo para a pessoa: olha, legal o que você fez por mim e eu vou retribuir isso de alguma forma. Ou seja, você está se comprometendo com a pessoa que te fez um favor a retribuir aquele favor que ela te fez. Gratidão, por sua vez, está ligado ao latim gratia, graça, literalmente, ou gratus, que é agradável. Quando você diz obrigado, como eu disse, é como se você ficasse devendo algo para a pessoa ou assumindo uma obrigação. E quando você diz gratidão, você está mostrando o seu sentimento de reconhecimento pelo que ela te fez. A gratidão, ela adiciona vitória e poder. E a reclamação adiciona fracasso e fraqueza. Isso é muito interessante, irmãos. E é algo que é difícil de fazer. Porque nós estamos acostumados desde pequenininhos. Obrigado. Obrigado. Tem gente até que brinca, né? Fala, quando você fala assim, obrigado. Não, não precisa brigar, não. Não estou fazendo obrigado. Eu estou fazendo de livre e espontânea vontade. Você já aconteceu? Da pessoa falar assim, ó, obrigado. E você fala, não foi obrigado, não. Foi de livre e espontânea vontade. Porque é exatamente isso. Então, quando você troca essa palavra obrigado, você se desobriga de uma obrigação para aquela pessoa, porque o que você está dizendo para ela é isso. E você muda o poder da palavra para gratidão, que é reconhecer que ela te fez um bem. Isso é muito interessante, irmãos, e tem poder.
Quando você começa a dizer gratidão, gratidão, Senhor, gratidão, eu agradeço por tudo que tens feito, Deus, eu agradeço ao Senhor. Gratidão, Deus, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias são eternas. Gratidão, Senhor, pela minha vida. Gratidão, Senhor, pelos meus filhos. Você desfoca daquilo que é ruim. Quando seu marido começar a te encher na tua casa, você diz gratidão, Senhor, porque esse homem é o que o Senhor me deu. E começa a focar nas coisas boas que Ele faz. Porque não é possível que você tenha um marido, um filho ou uma mulher que só faça coisas ruins para você. Olha o poder da gratidão. Quando teu marido começar a te encher, quando teu filho te deixar assim irritada, começa a pensar nas coisas boas que Ele já fez para você. Começa a pensar no carinho que Ele te fez. Começa a pensar quando ele era pequenininho que Ele te dava uma flor. Começa a pensar, e sabe o que vai acontecer? Você muda o ambiente em sua volta. E aquela raiva que você estava sentindo, ela começa automaticamente a diminuir. É muito fácil você falar, Rose, você não vive a vida que eu vivo. Você não sabe os pais que eu tenho. Você não sabe o que meu filho apronta. É muito fácil para você aí na frente falar gratidão, gratidão. Mesmo que você não tivesse nenhum motivo para agradecer. Nada, 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 nada. Sua vida é a vida mais lascada da face da terra. Tudo de ruim acontece com você. Você está respirando, meu querido. Só isso já é um motivo de gratidão ao Senhor. Sabe por quê? Porque você pode fazer dessa sua vida lascada. Você pode fazer desse seu momento de tribulação. Você pode fazer dessa sua tristeza. Enquanto você tiver vida, você pode transformar isso em motivo de alegria e de transformação na vida de outras pessoas. Aconteceram coisas na minha vida em que eu falava assim: eu não vou mais poder agir dentro desse ministério. Quem sou eu agora para falar depois que aconteceu isso? E o Senhor falou grandemente no meu coração: é agora que você tem o direito de falar. É agora que você pode falar. Sabe por quê? Porque você não está falando de ouvir as experiências dos outros. Você está falando de ter vivido. E você sobreviveu. Você passou por toda essa fase e você está bem. Você conquistou. Você é vitoriosa. Use das desgraças da sua vida. Use das coisas ruins da sua vida. Agradeça nos momentos em que estiver ruim. Procure coisas boas para você agradecer. E use tudo isso naquele momento em que tudo já tiver passado, em que a calmaria chegar, porque vai chegar. Nós cantamos aqui que se o mar não se abrir na tua frente, o Senhor vai fazer você caminhar por cima das águas. E quando você chegar ao outro lado, use a tua história para abençoar a vida de outros. Use a tua história para não deixar outros cair no mesmo buraco que você caiu. Enquanto isso, lá em cima, o nosso Pai que estás no céu, Ele vai ver tudo o que você tem feito aqui na terra, o quanto você foi grato a Ele, e os seus galardões estão reservados lá em cima. Então não esqueça, meu irmão, que a gratidão adiciona vitória e poder. A reclamação adiciona fracasso e fraquezas. Pare de pedir para que o que está acontecendo na tua vida volte a acontecer. Você já parou para pensar que talvez é de tanto você reclamar que tudo está acontecendo? Você já parou para pensar que talvez é cíclico? Comece a agradecer. Às vezes, você fica reclamando do teu filho, e se ao invés de reclamar com ele do que ele faz de ruim, ele chegar na tua casa e você agradecer a ele e falar: filho, eu sou tão grata porque você me fez mãe. Olha, eu sou tão grata porque você me fez, sei lá, procure coisas boas que você lembra da tua vida. E quando o teu filho chegar achando que você vai já começar a reclamar, começa a falar coisas boas. Eu tenho histórias de mulheres, de uma mãe que tinha filha assim que ela já não aguentava mais. A filha estava no mundo de prostituição, virou hippie, estava saindo com vários homens. E ela já estava entregando o filho para Deus, e nem sei se era para Deus, mas falou: não quero mais saber. E aí um pregador falou assim: não, mas peraí, você está vendo a tua filha desse jeito, começa a ver ela diferente. Começa a ver ela como menina dos olhos de Deus. Começa a ver a tua filha com roupas bonitas.
E quando a tua filha te procurar, abrace ela, não a recuse. Sai daqui, sua imunda. Filha, vem cá, você é minha herança de Deus. E essa mulher falou, olha, pastor, é a última vez. Vai ser a minha última tentativa. Se isso não der certo, eu desisto. E um dia a filha chegou imunda, suja. Já estava cansada também daquela vida. A mãe começou a elogiá-la. E aquilo foi tocando no coração dela. Poxa, a minha mãe me ama tanto, o que eu estou fazendo da minha vida? E um dia ela decidiu voltar para casa. E ela achou que a mãe não fosse recebê-la. E aí quando ela chegou, a mãe abraçou ela e falou, minha filha, você é a herança do Senhor para mim. Eu sou grata a Deus porque eu tenho você. Você sempre vai ter a sua mãe aqui. Você conhece os caminhos do Senhor e eu sei. Eu sou grata a Deus porque eu pude plantar a semente de Deus na sua vida. E aquela menina, debulhando em lágrimas, largou toda aquela vida de prostituição. Se tornou uma obreira, uma serva do Senhor. E aquela mulher aprendeu o poder da gratidão na vida de uma pessoa. Quando você começa a agradecer, a transformação não é só na sua vida, a transformação é na vida daqueles que te rodeiam. Então eu quero te desafiar a esta semana, um dia de cada vez, a não reclamar de absolutamente nada. O Wilson, ele faz uma coisa legal, eu acho muito interessante. Todas as vezes em que ele tem que lembrar de alguma coisa, ele abre o relógio dele e deixa o relógio aberto. Aí eu volto e me falo, o que é que você tem que lembrar? Faz isso se você tem medo de esquecer. Troca a pulseira, troca o relógio de lado. Usa alguma coisa chamativa que toda vez que você olhar, você vai falar assim, eu preciso agradecer. Comece a agradecer. Todas as vezes que você se lembrar durante o dia, agradeça por alguma coisa. E no final de 7 dias, você vem conversar comigo. Eu tenho certeza absoluta, assim como 1 mais 1 é 2. Você vai falar para mim, Rose, minha semana foi diferente. Mudou alguma coisa, eu senti. Olha, se em uma semana eu já senti isso que eu estou sentindo, eu quero isso para o resto da vida. E eu quero te convidar agora a agradecer ao Senhor pela sua vida. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele há de fazer. Por todas as promessas que Ele te fez, que ainda não se cumpriram e que vão se cumprir. Nós vamos cantar juntos. Te agradeço, Senhor. Você vai ter a oportunidade de iniciar uma fase de agradecimento, onde a tua mente vai ser transformada pela gratidão e o teu lado espiritual vai ser transformado com bênçãos, com vitórias, com conquistas, através desse seu novo comportamento.